Professor, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Uma boa noite para o senhor. Para a gente começar, professor, eu queria que o senhor começasse explicando, como nós podemos analisar essa onda de protestos que vem acontecendo lá na China. Boa noite, Sulamita. Essa é uma novidade se compararmos das últimas décadas, porque apesar de frequente a notícia de revoltas e manifestações na China, a maioria delas se dava diante autoridades locais, que têm bastante autonomia se comparado com outros países. Não como o Brasil, que a autonomia é ainda maior, mas no caso lá as manifestações eram direcionadas a decisões locais e dessa vez o que a gente tem visto é repetidas vezes. Essa é só mais uma manifestação a uma política adotada pelo governo central, que num planejamento geopolítico, imagina aí que não deve ter e que não pode ter muitas perdas humanas. Pensa como capital humano e comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que teve centenas de milhares de mortes, a China quer sair na vantagem para as próximas décadas, não perdendo população, não perdendo mão de obra e não perdendo também inteligência, potencial. Professor, após esses protestos, a China ela vai acelerar a vacinação dos idosos. O que mais a gente pode esperar de resposta do governo em relação a essas manifestações? Alguns chineses haviam dito que já era esperado uma certa repreensão bastante forte nessa época do ano diante a reunião do Comitê Central do Partido Comunista e antecipavam, como aconteceu outras vezes, que encerrada a reunião haveria mais relaxamento. Acontece que, diante o recrudescimento dos casos da Covid, as autoridades locais, cumprindo ordem da autoridade nacional, têm repreendido cada vez mais e ampliado a censura para evitar a notícia dessas medidas e todo o desconforto que isso causa. Porém, é de se esperar também que as manifestações não vão se cessar porque algumas coisas fogem totalmente ao controle. Por exemplo, na cidade universitária, que já estava há 100 dias de lockdown, houve um incêndio num conjunto de apartamentos que não pôde ter uma resposta rápida das autoridades de bombeiro, exatamente porque enfrentaram bloqueios sanitários, dificultando todo o combate ao incêndio e causando mortes que poderiam ter sido evitadas. E a população ficou bastante revoltada diante dessa situação. Isso se repete em outros tantos lugares do país. Problemas pessoais, problemas de acesso a consultas médicas, acesso a trabalho, ao próprio empreendedorismo, tem levado a população a ser cada vez mais persistente e o governo, em contrapartida, adotando uma política rigorosa, o que só reforça mais e mais manifestações. E aí, professor Vladimir, diante desse cenário, e as ruas em massa, com centenas de pessoas pedindo, então, a renúncia do presidente, era considerado algo impensável até pouco tempo atrás. Os protestos, eles são os mais recentes aí do capítulo de uma série de manifestações contra as medidas da Covid-0 da China. E esses protestos, eles também têm sido cada vez mais ousados, tanto em críticas quanto ao governo e também quanto ao presidente Xi Jinping. Em especial, a população mais jovem tem demonstrado bastante coragem de reclamar e pedindo mais liberdade. Se vê cartazes em branco reclamando de censura, mas também frases como liberdade ou morte, ou seja, demonstrando aí bastante descontentamento. O caso específico do atual presidente, isso fica visível que ele quebrou uma espécie de pacto não escrito, mas implícito na China desde a década de 80, que certa censura, certo movimento autoritário é tolerável desde que o governo entregue uma boa atividade econômica, um bom retorno econômico, melhores oportunidades, melhores salários. E o Xi Jinping tem enfrentado bastante dificuldade. Desde a crise de 2008, a economia chinesa desacelerou, especificamente 2020, com a pandemia, o desaceleramento foi ultra
e a população já não se vê satisfeita com esse acordo. Sem retorno econômico, portanto, não vai tolerar também e vai fazer manifestação contra um governo autoritário. Professor Vladimir, analisando então essas manifestações com esse tom, elas são bem comuns na China, onde qualquer crítica direta ao governo e ao presidente também pode resultar em duras represálias, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas represálias. O que acontece com essas pessoas que vêm criticando de forma muito rápida aí ao governo, ao presidente? Bem, uma das coisas mais fáceis de tentar compreender é que a China tem uma internet, mas é diferente da internet que eu e você acessamos. É uma internet chinesa. E lá há bastante concentração das informações em alguns aplicativos, por exemplo, o Baidu. E a pessoa, ela para ter acesso a serviços públicos, a serviços financeiros, serviços também de crédito, ela depende de ter uma boa nota. E todo tipo de notícia que o governo registra contra a pessoa afasta ela de acesso a esse tipo de atividade. Portanto, se ele não prova que fez os testes, se ele não prova que tomou a vacina, se ele recebe ali uma notícia da autoridade policial de que sofreu repreensão, de que foi preso, ele vai ficando cada vez mais afastado da vida regular dentro da comunidade chinesa. Então é isso que é de se esperar que vai acontecer. Cada vez mais recrudescimento, uma lista maior de pessoas vão ter despontuadas, né, dentro desse grande algoritmo, fora a resposta regular da polícia, que considera as manifestações crime. E aí é uma questão do Código Penal chinês, né? A liberdade de expressão diferente do que tem no nosso país. Não é absoluta no nosso país, mas lá muito mais reduzida do que na maioria dos países do mundo. Então, mais prisões são esperadas e, como eu disse também, é um fechamento de acesso a serviço a essas pessoas como forma de retaliação por terem criticado ao governo. Excelente, professor. E para a gente concluir essa primeira parte da sua participação aqui no Diverso em Rede, apesar das medidas rígidas, o número de casos na China esta semana atingiu a máxima histórica desde o início da pandemia. Devido então a esses últimos acontecimentos, como que o senhor enxerga o momento atual do país? Bem, do ponto de vista econômico, eu já comentei que anda patinando. A China já estava num processo de tentar substituir o crescimento dela dependente do comércio internacional para um comércio interno, mas todos esses bloqueios, lockdowns, têm atrasado esse procedimento. Do ponto de vista da saúde pública, a China tem mostrado relativo sucesso comparado com outros casos do mundo, inclusive respondendo de maneira bem rápida com hospitais de campanha e também vacinações extraordinárias para evitar que o contágio se amplie. Porém, eles já estavam nesse processo de flexibilizar as medidas de contenção e estão num aprendizado de como fazer isso. E isso significa que eles vão ter que tolerar também com mais casos e eventualmente mais internações e até mais mortes. Professor, muito obrigada pelas informações, pela participação e a gente já volta a se falar.